Olá, mulher de Deus, homem de Deus que está aí do outro lado, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem, esteja na santa paz do Senhor. Hoje eu venho mais uma vez nesse vídeo, hoje é sexta-feira, vamos finalizar aí mais uma semana, né? Estamos indo para o final da semana e foi uma semana abençoada, uma semana cheia da graça de Deus. Enfrentamos a nossa dificuldade, mas nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. E eu venho mais uma vez trazer mais uma mensagem, estou muito feliz que essa semana eu consegui gravar um vídeo por dia, né? E eu tô dentro de um propósito com Deus e pela misericórdia do Pai eu consegui, né, atingir o meu objetivo e isso é maravilhoso. Nós temos que se planejar, né? Cada dia nós vamos vencendo alguns obstáculos, sabendo que Deus está presente em todos eles. Então, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E hoje eu quero trazer mais uma mensagem da parte de Deus e quero falar com você acerca disso. Qual é importante a oração? Como a oração tem poder de mudar a história, né? De mudar a nossa vida. E a oração nos faz ter uma intimidade com o Pai, que é o mais necessário. Estar juntinho dele, sabendo que ele está ali te guiando, te direcionando, né? A fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. E hoje eu quero trazer para você uma mensagem muito forte sobre Daniel. Daniel é um rapaz que é segundo o coração de Deus. Ele faz tudo para agradar ao Pai. E ele tem esse costume, está sempre orando. A palavra diz que ele orava 3 vezes ao dia. E olha só, por ele ser diferenciado, né? Quem serve ao Senhor, quem coloca Deus em primeiro lugar, muda tudo, né? É diferenciado. Isso chama a atenção das pessoas. E esse rapaz era um rapaz que chamava atenção pela maneira dele, uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa que, entre outros, ele se tornava diferenciado e isso, claro, causou inveja, né? Sempre tem aqueles que estão ali ao redor, né? Olhando os seus passos, a maneira que você age, e aquilo chamou a atenção dos seus opressores, né? De homens que estavam ali, que começou a ter inveja porque viu que ele estava se destacando, ele chamava atenção mais do que os outros. Então eles colocaram ali no coração como nós podemos fazer para destruir a vida de Daniel. Então começaram a analisar a vida de Daniel, procurar ali uma brecha, alguma situação onde ele poderia prejudicá-lo, mas eles não encontraram nada. Mas eles notaram uma coisa, que ele orava, e ele sempre estava orando ao Deus de Daniel. Então eles foram até o rei e deram essa ideia para o rei, que o rei colocasse ali um decreto. Vamos ler sobre isso. Daniel 6, versículo 4, que diz assim: Então os presidentes e os satrapás procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: Nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes satrapás foram junto ao rei e lhe disseram: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapás, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha só como Satanás trabalha, né? Usou essa situação para poder prejudicar Daniel, porque Daniel era temente ao Deus que ele servia. Então foi ali que eles encontraram uma ocasião onde poderiam prejudicá-lo. Então eles colocaram isso na cabeça do rei, que era para fazer um decreto, e assim foi sancionada essa lei. Então vamos ler agora no versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona interdito e assina a escritura para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dário assinou a escritura e interditou. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ou seja, Daniel não mudou a atitude dele. Daniel sempre estava ali orando e ele deixava a janela aberta e 3 vezes ao dia ele estava ali na presença de Deus, orando ao Pai. E quando ele soube desse decreto, ele foi lá, continuou fazendo as mesmas coisas. Ou seja, aquilo não trouxe para Daniel um medo, né? Um desespero. Ele sabia que ele servia um Deus grande. Então, acontecesse o que acontecesse, ele continuaria sendo fiel a Deus. E isso é algo que nos chama a atenção. Muitas vezes nós
colocamos esse propósito no nosso coração, né? Eu vou começar a orar, eu vou começar a jejuar, eu vou começar a colocar Deus primeiro na minha vida. E aí acontece essa situação, Satanás continua fazendo as mesmas coisas. Começa um levante, é uma briga, alguém que tenta te prejudicar, alguém que se levanta contra você, traz uma calúnia, às vezes dentro da sua própria casa, o seu esposo, um filho, um vizinho. E aquela situação às vezes faz a gente parar. Muitas vezes nós até pensamos, tem um ditado popular que diz assim: quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Vocês já ouviram falar sobre isso? Porque realmente quanto mais você se apresenta na presença de Deus, quanto mais você busca o Senhor, quanto mais você se entrega ao Pai, Satanás se levanta. Satanás começa a procurar ocasião para te destruir, para te fazer parar, porque ele sabe que um homem e uma mulher de joelhos, um homem e uma mulher que confia no Deus grande, no Deus vivo, ele não pode contra essa pessoa. Ele não pode destruir essa pessoa, porque maior é quem está com ele. Então Daniel não temeu, continuou fazendo as mesmas coisas, continuou orando 3 vezes ao dia, e ele sabia desse decreto, que ele estava correndo risco de vida, mas mesmo assim ele não parou. Vamos ler no versículo 11, que eles foram até o rei informar que Daniel havia descumprido a lei. Vamos lá, versículo 11. Então aqueles homens foram juntos, e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei a respeito do interdito real. Lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse essas palavras certas, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Olha só que interessante. O rei não queria matar Daniel, porque o rei sabia que Daniel era um rapaz íntegro. Não tinha motivo para isso. Mas como foi decretada aquela lei, ele não podia revogar. Porque naquela época, quando era decretada uma lei, tinha que se cumprir. Então Daniel teve essa sentença de ser jogado nas covas dos leões. No versículo 18 diz assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música. Fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo de Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Glória a Deus por isso. Então você observa que aquele que confia em Deus, aquele que não volta atrás, aquele que mesmo diante da situação mais difícil que venha se encontrar, não volta para trás e confia, tem sim a vitória. E foi isso que aconteceu com Daniel. Daniel recebeu da parte de Deus um milagre. E esse milagre expandiu para todos, né? Porque todos puderam ver a grandeza do nosso Deus. No versículo 20 diz assim: ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Olha só. Então quer dizer que aqueles que eram os inimigos de Daniel não precisou fazer nada. Daniel apenas continuou na presença de Deus, continuou orando, continuou confiando e Deus entrou com providência. Não só livrou ele da cova dos leões, como matou os seus inimigos. Então essa é a palavra para você. Aconteça o que acontecer. Qual seja a situação que você esteja passando, não volte para trás. Se posicione. Comece a buscar a Deus, comece a orar, comece a jejuar no propósito, para que o Senhor venha entrar nessa causa que você está precisando. E mesmo diante de toda a situação contrária à sua vida, continue caminhando, porque a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Então, no versículo 25, olha só. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra,
paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Ou seja, o Senhor foi exaltado. Todos puderam conhecer a grandeza do nosso Deus. E Daniel, além do livramento, ainda prosperou naquele lugar. Então é isso que Deus tem para você. É isso que Deus tem para nós. Mesmo diante de toda a dificuldade, que não venhamos parar. Confiando sempre que Deus está no controle de tudo e a vitória é certa no nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, gente, eu vou finalizar mais esse vídeo. Vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.